Muito bem, de volta com os donos da bola. Esse tempo seco faz até a garganta derrapar. Ontem parecia que o Cruzeiro se daria bem, porque quem viu o jogo no primeiro tempo, é importante na hora da análise, você analisar os 90 minutos. Primeiro tempo, o Cruzeiro massacrou o Atlético e o Everton foi melhor em campo, mas no primeiro tempo já chamou a atenção pelas defesas, goleiro do Atlético Paranaense. Mas acabou que o time do Paulo Bento fez um bom primeiro tempo, no segundo uma tragédia total, né? Põe os piores momentos na tela aí, ô Cramunhão. E vamos analisar aqui, ao lado dos nossos comentaristas, a análise do jogo de ontem. Olha, as defesas do Everton começaram já no início do jogo. Cruzeiro marcando pressão ali na saída de bola, tocando rápido, triangulações rápidas e tal. Perdeu 114 gols e no segundo tempo a coisa acabou desandando. Eu vou perguntar a você o que aconteceu. Porque eu preciso de análises rápidas para dar tempo da gente girar todo mundo, que tem muita coisa sobre o Cruzeiro para ser dito hoje, ou para serem ditas. Por gentileza, o que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde, um abraço a todos. Começar com algumas considerações táticas, porque ontem teve novidade e teve estreia, né? Primeiro, o Ariel Cabral foi o primeiro volante. Ele foi o camisa 5, foi o homem mais recuado do meio-campo, mesmo com a presença do Henrique. É uma coisa que, se perguntasse para muita gente há um tempo atrás, ia ser uma surpresa. Então, vale menção. E o Rafael Sobis estreou jogando aberto pelo lado esquerdo, como um meio atacante pelo lado esquerdo. Essa foi a forma de utilização do reforço do Cruzeiro, o Rafael Sobis. Como você falou, Everton, o Cruzeiro foi bem no primeiro tempo. Eu até não acho que foi assim tão bem igual a maioria está falando, não. Sem querer ser do contra, o Cruzeiro jogou bem no primeiro tempo, ponto. Mas não foi uma coisa espetacular, assim, porque o Cruzeiro teve muita bola, um número de finalizações alto, mas poucas chances, assim, com realmente dentro da área, com poder de penetração. Teve um chute perigoso mesmo, foi aquele do Robinho, e no rebote o chute do Rafael Sobis na mesma jogada. Fora isso, repito, o Cruzeiro fez uma boa partida no primeiro tempo, mas não acho que foi isso tudo que muita gente está falando, não. No segundo tempo já voltou um pouco pior, o Atlético Paranaense voltou um pouco melhor, mas ainda nada absurdo. Estava ali, um jogo equilibrado, estava levando no segundo tempo. Até que aconteceu uma falha individual grave, o Atlético Paranaense abriu o placar e depois disso o Cruzeiro não soube lidar com o gol sofrido. Mas não soube lidar por quê? Você acha que esse desarranjo passa pelo fato de o Paulo Bento não conseguir organizar? O que faltou? Porque o time foi desordenadamente para cima do Atlético. Ficou um buraco, ficou completamente exposto. O segundo gol do Atlético Paranaense é uma vergonha, assim, o nível de facilidade que o cara tá, sabe? Isso aí, se fosse 50 do segundo tempo, um desespero total, ainda ia, mas tinha jogo, sabe? Tava 1-0, ainda tinha muito tempo. Tá muito livre, assim, pelas circunstâncias. Então, o que aconteceu, para mim, problemas, claro que a gente pode falar com mais calma depois de outras questões. Agora, o que influenciou mais diretamente no resultado, na minha opinião, primeiro, a falha individual que fez 1-0 e depois a completa desestabilização do sistema defensivo após levar 1-0. Para mim, esses foram os dois principais problemas. Até levar 1-0 e principalmente no primeiro tempo, o Cruzeiro até fez uma boa partida. O futebol lembrou um pouco, Everton, lembrou um pouco, não foi exatamente a mesma situação, mas lembrou um pouco aquele Flamengo e Corinthians. Recente, que todo mundo falou, que o Flamengo jogou bem, boa parte do jogo, levou o primeiro gol, depois passou o boi, passou uma boiada, levou uma goleada do Corinthians. Coisa que até poderia ter acontecido, porque o juiz ajudou o Cruzeiro. Teve um gol legal, mal anulado. Agora, a curiosidade, né, Everton? Sem querer, a gente falou isso e tal. Todo mundo falava aquele negócio do Léo o tempo inteiro, há algum tempo. Eu sempre falava, gente, eu não acho que o principal problema é a juventude da zaga. E quem vem falhando mais na zaga do Cruzeiro é o Bruno Rodrigo. Eu falei isso aqui algumas vezes. Mas vamos lá. Se coloca a dupla eu nem estou dizendo que tem que tirar, mas porque o jogador... Mas se coloca a dupla jovem e erra, aí fala que faltou experiência. Eu não falei isso. Não estou falando de você, mas em geral é o que se ouve. Aí se ele coloca o Bruno Rodrigo e faz uma zaga mista, de um cara mais jovem, com mais explosão, de um cara mais experiente, e erra, aí o problema é o Bruno Rodrigo. Peraí. Eu até manteria o Bruno Rodrigo como titular, acreditando no jogador, acreditando que isso vai parar de acontecer no potencial dele, que ele vai voltar a ser o Bruno Rodrigo. Agora, se a gente pegar o passado recente, o zagueiro do Cruzeiro que mais entregou foi o Bruno Rodrigo, falando em termos factuais.
E o tempo todo é um carnaval, para mim, desproporcional, pedindo Léo, pedindo não sei o quê. Não era aquilo, sabe? E eu mesmo estou dizendo que eu escalaria o Bruno Rodrigo. Você acha que o Léo, então, não tem que jogar? Eu acho que era um problema menor. O que eu estou dizendo é assim, não teve nenhum jogo que os zagueiros jovens entregaram tanto, igual o Bruno Rodrigo entregou contra o Santa Cruz, contra o Palmeiras, o Cruzeiro até ganhou o jogo, contra o Figueirense, contra ontem. Ele está concedendo gols para o adversário. Não são falhas assim mais subjetivas. O cara estava mal posicionado. Não, ele está dando a bola para o cara fazer o gol. Eu ainda manteria por acreditar que isso é circunstancial e ele vai melhorar. O que eu estou dizendo assim é que essas análises assim, às vezes muito precipitadas, sabe? Aponta o dedo. Não, era o Léo. Não era o Léo, né, gente? O zagueiro errou um lance, entregou um gol para o adversário. O seu time sendo superior ao adversário, porque jogando em casa, mais de 30 mil torcedores, você tem que ter força e organização para ir lá e buscar um empate ou ganhar o jogo. Concordo. Pois é. E o Cruzeiro não teve. O Cruzeiro não teve. Falei aqui na redação agora há pouco o Stefano Marquezine, o Popó, que me disse o seguinte: eu decreto meio que uma mudança na carreira profissional do Bruno Rodrigo no jogo contra o River Plate no Mineirão. Depois daquilo ali, do que fizeram com ele ali, nunca mais ele foi o mesmo. Palavras do Popó. E eu disse outra coisa. Eu coloco 50% da derrota, já que o time foi... Eu achei que o time foi muito bem no primeiro tempo. Não achei que foi bem, não achei que foi muito bem. Eu coloco 50% na conta do Paulo Bento. Coloco, Porque se você organiza um time e joga muito, mas sufoca seu adversário no primeiro tempo, e no segundo tempo você desarranja, e depois de tomar 1-0, o seu time... Fica um arremedo de time em campo no segundo tempo. Você toma 2-3 de um time tecnicamente mais fraco, olha para o banco, insiste com o Alan, põe o Gino. Eu entendi mais uma vez, vou destacar. O que ele quis quando ele colocou o Gino. E até acho que o Alan nem entrou mal. Estava 2-0. Então, assim, eu entendo perfeitamente. Mas acho que... sabe o que acontece? Existe uma benevolência muito grande, principalmente de algumas pessoas, com o treinador. Você critica o presidente, você critica o diretor de futebol, você critica o jogador, você desgraça a vida do Alano, mas o treinador... Não, tem culpa sim. O time dele desorganizou no segundo tempo. Para mim, ele mexeu errado. Boa tarde. Boa tarde, Primeiro, o Cadu foi feliz essa lembrança dos zagueiros, e até depois do jogo contra o Vitória, aqui nesse programa, na segunda-feira, eu falei que o viés da coletiva foi errado. Insistiram muito com a dupla de zaga contra o Vitória, quando o problema não era a dupla de zaga, eram as laterais e o meio de campo, mas menos a dupla de zaga. E voltou a acontecer. Ontem no Twitter eu até falei, se o Paulo Bento for um pouquinho vingativo, ele vai dar uma zoada nos caras na coletiva, porque o zagueiro, que todo mundo estava querendo em todas as coletivas, mais uma vez falhou. Entrou com o time ideal, com o que ele tinha nas mãos ontem. Melhor formação. A exceção do Manuel, que estava no banco, mas o Manuel vem de 3 meses parado, não tinha a menor condição de começar jogando. Mas você fala que é melhor começar do que entrar no decorrer do tempo. Zagueiro não, gente. Ele não vai queimar uma substituição no intervalo com um zagueiro. Então, ele entrou com o que ele tinha melhor. O Cruzeiro foi superior ao Atlético Paranaense. Foi, bem superior. Eu também acho que não foi uma maravilha, nossa, uma atuação de cinema, não. Mas foi muito melhor do que o Atlético Paranaense. Poderia ter feito 1, poderia ter feito 2 gols, não fez. Voltou para o segundo tempo, e aí, Everton, está muito claro para mim, o primeiro tempo ele vai em favor do treinador. O time estava organizado, o time criou, e isso é papel do treinador. Ele foi um time bem treinado e bem trabalhado no primeiro tempo. Vem o segundo tempo, uma falha bizonha do zagueiro experiente que o time tem, e aí o Cruzeiro se desmontou psicologicamente. Se desmontou, o Cruzeiro se desarrumou, e aí eu nem sei se é 50% do treinador, eu coloco 30%, porque o jogador não pode se desmontar psicologicamente dessa maneira, igual aconteceu com o Cruzeiro. Mas desorganização de time é culpa do treinador, sempre. Mas eu acabei de falar a palavra psicologicamente. Eu acho que foi muito mais do que qualquer outra coisa. O Cruzeiro desmontou. Acredito até que se fosse fora de Belo Horizonte não teria se desmontado tanto igual foi aqui jogando no Mineirão. Aliás, uma campanha horrorosa do Cruzeiro como mandante. O grande erro do Paulo Bento, para mim, é a saída do Cabral e a entrada do Alano. Já estava 2-0, tudo bem, foi uma tentativa dele, é o que tinha no banco, mas aí, o Everton, não dá para insistir mais com o Alano, não entrou mal ontem, a exemplo do que fez em Salvador. Salvador ele não comprometeu, achei a expulsão dele errada, exagerada, ontem também não, mas o Alano é um jogador que não tem condição mais de entrar em campo pelo Cruzeiro, porque ontem, antes dele pegar na bola, ele foi vaiado.
Ele pegou na bola sem errar um passe e foi vaiado. Esse tipo de coisa não dá mais. É o Emerson Conceição do Atlético. A diretoria do Atlético demorou, mas o que ela fez? Ela encostou o Emerson Conceição. Ele nem poderia ser relacionado mais pelo treinador. Eu também acho que tem que emprestar. O Alano, se a diretoria do Cruzeiro, eu acho que só eles entendem que o Alano tem um potencial, empresta o jogador para alguma equipe para ele mostrar esse potencial em outro lugar, porque aqui não dá mais. Porque eu acho que só a diretoria do Cruzeiro que entende que ele tem um potencial. O Gino é a mesma coisa. E o Gino é isso que você falou. O Paulo Bento colocou o Gino em campo porque, como ele tirou um volante, ele tomou o terceiro gol, ia tomar o quarto, o quinto, ele colocou outro. Ele fez o que o Filipão tinha que ter feito no Mineirão aqui contra a Alemanha. Se o Filipão manda cair um jogador, esfria o jogo durante 5 minutos e põe outro volante, poderia ter perdido de 4, de 5, mas não de 7. Aqui é cedo mesmo tamanho. Então, Everton, a gente entende, e é o que ele tinha no banco, não tinha muito o que fazer. Agora, apontar o canhão só para o Paulo Bento é um erro. Apontar o canhão só para o Alano, eu acho um erro maior ainda. Ontem, gente, o Alano, ontem, coitado do Alano. O Alano talvez tenha... Ele é péssimo, mas ontem... Menos teria que ter sido cobrado ontem, Como é que você exime de culpa o Paulo Bento? Ele olha para o banco... Mas eu não eximi ele de culpa. Ele olha para o banco, aí ele olha para o banco, ele vê Alano, Gino, Pisani e tal. Dentro de campo ele tem jogadores melhores. Ele não tinha que subir. Ele não pode mexer. É isso que eu falei. Ele não pode mexer. Ele mexeu e as duas alterações, mesmo quando ele colocou o Gino para tentar segurar, isso não atrapalhou em nada. A entrada do Gino não atrapalhou aos 40 minutos, não atrapalhou nada. Mas ainda assim o Atlético chegou depois da entrada do Gino. O erro do Paulo Bento foi tirar o Cabral e colocar o Alano. E outra coisa, você segue, todo dia você diz que o Cruzeiro não pode jogar com 2 volantes. Cruzeiro não pode jogar com 2 volantes. Mas ele já estava perdendo, Acabei de falar. Tudo bem. O erro foi tirar o Cabral, que era um dos volantes, e colocar o Alano. Mas então, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, se dentro de campo você tem mais qualidade, você não pode substituir simplesmente para dar uma satisfação. Mas não estava dando liga a qualidade. Você tem a qualidade dentro de campo, você tomando de 2, você tomando de 3. Vai dar liga com o Alano? Mas muda. Vai dar liga com o Gino? Peca por ação, mas não peca por omissão. Mas nesse caso, não. Não tinha outra opção, Everton. Vocês estão de brincadeira. Se o Cabral não está dando conta, ele errou. Eu estou dizendo que errou. Põe o Paulo Bento aí. Põe o Paulo Bento aí. É uma derrota tremendamente injusta perante aquilo que fizemos. Creio que a equipa sentiu demasiado essa injustiça do primeiro golo em função daquilo que tinha produzido até aí, as situações de golo que tinha criado, a maneira como tinha controlado o momento mais forte do adversário, que era o contra-ataque. Não me parece que a nível exibicional, e durante esse período que mencionei, os tais 66 minutos, até a altura do primeiro golo, que jogássemos de maneira diferente ou com menos qualidade do que aquilo que fizemos no jogo de quarta-feira. Paulo Bento, foi derrota injusta, não? Talvez o resultado... E não tem essa de justiça. Poderia ter sido 4, porque teve um gol mal no ar. Não foi injusto, não. Vamos foi justo. Menos. Mereceu perder. Claro que mereceu. Você foi melhor no primeiro tempo, não teve condição de ir lá e fazer 1-2 para desequilibrar o adversário. No segundo tempo, você desorganiza, toma 3. Foi um desastre o segundo tempo. Mas uma falha individual. Porra, mas o cara faz parte do seu time. Esse negócio de falar só que a falha individual de Mara, por gentileza, comente o comentário do Paulo Bento. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Não foi injusto pelo que o Cruzeiro apresentou no segundo tempo. Agora, eu queria dizer uma coisa. Eu acho que, e até porque os meninos já comentaram a parte tática da forma como deveria. Eu acho que só está culminando com uma série de erros que o Cruzeiro vem trazendo ao longo dessa temporada, né? O Cruzeiro contratou muito mal. Quando todo mundo diz aqui, ele olha para o banco, ele não tem alternativa. Por que ele não tem alternativa? Porque ele não tem saída, ele não tem jogadores, ele não tem mudanças táticas possíveis, ele não tem qualificação. Óbvio que o primeiro tempo, com o Robinho melhor, com o Rafael Sobis que puxa um pouco mais a marcação, que dá uma movimentação de frente, você já vê alguma coisa técnica, mas o Cruzeiro continua apresentando os mesmos erros de limitação que a gente vem falando ao longo dessa temporada. E acho que nessa história toda está envolvida a diretoria pelas opções que ela fez inicialmente, até de um treinador que a gente apoiou, pelas informações que a gente tinha, pela forma como vinha, que ele tinha o respaldo do grupo, que foi o David, mas estava errado, demorou para trocar, demorou para definir quem seria, atravessou os mares em busca de um treinador português que veio para uma outra concepção, que talvez... que bonito isso, né? Que tipo as caravelas, que é exatamente o que aconteceu, e um treinador que talvez
tem algumas dificuldades de entender onde passa cada situação. Quando existe a crítica às vaias da torcida... Se ele conhecesse bem o Paulo André, por exemplo... Aqui, quando você critica o comportamento da torcida, de uma cobrança que ela tem... gente, uma segunda-feira no Mineirão, com mais de 33 mil pagantes, essa torcida tem todo e qualquer direito de vaiar e de cobrar de uma equipe que apresenta o que o Cruzeiro não apresentou em campo ontem. Então, e ninguém sofre mais, ninguém sente mais o que está acontecendo com esse time do que a própria torcida, que está lá, que sofre, que vê o rival falando, que é cobrada todo dia, que pensa de forma diferente, que já viu esses jogadores em outras situações, que não aguenta mais ver determinados nomes entrando em campo e continuando nessa história. Então, eu acho que só culminou com uma situação. E mais, é inadmissível um time mudar de comportamento como o Cruzeiro, time profissional. E aí, olha, gente, tem nada a ver com idade, com experiência, com menor. Se você veste uma camisa com o poder que a camisa do Cruzeiro tem, de um time que tem as conquistas, a história e tudo que ele tem, você tem que estar preparado para lidar com as situações. A gente viu um time despreparado. É psicológico? Pode ser psicológico. Faz parte do trabalho do treinador também. Mas faz parte do trabalho de quem comanda essa acho que tem que contratar o Roberto Chiniachico para trabalhar. Até pode. Ele pode até ter um auxílio. Não estou falando disso. Mas eu estou dizendo que é inadmissível uma equipe profissional como o Cruzeiro, que disputa a Série A, que tem o histórico que ele tem. Gente, não era 1, 2 que estavam com problema e você falasse, nossa, peraí, segura um pouquinho que ele não está bem, ele sentiu muito o gol que levou. Não. Era o time inteiro. Era uma coisa irreconhecível, passando até pelo Rafael Sobis, que estava estreando. Então, eu até acho que estreou bem. Não, estreou bem, mas no segundo tempo, os dois, o Edmar aliás, também. contra a sua vontade, você não queria o Edmar no jogo, né? Você comparou o Edmar. Então, só para finalizar, então eu acho que é uma série de situações e acho que a análise individual, né, assim, é isso, é o treinador, é um conjunto que faz com que o Cruzeiro esteja tão mal na temporada. Agora, o Paulo Bento tem responsabilidade em todos os sentidos. Ele aceitou comandar essa equipe nas circunstâncias e na situação que estava. Então, ele é quem comanda, porque se ele for campeão, se ele ganhar não sei o quê, os louros é do comando dele. Da mesma forma, também tem que ser questionado o que ele faz hoje com essa equipe. Põe o Twitter aqui, ô Cramunhão, volta pra cá, deixa eu ver a opinião do torcedor aqui no @osdonosdabola_MG, o Malco. Tá dizendo, DJ, ele é DJ. Alguém aí vai falar da expulsão do goleiro que ninguém fala? Falar que foi ajudado, vocês estão de sacanagem. Vou falar, não era para ter sido expulso, era cartão amarelo. Ele não era o último homem. Tinha um jogador lá na pequena área e tinha um pouquinho para trás dele. Não era para ter sido expulso, claro que não. amarelo. Fora da área, ele é mais um. E todos os árbitros que comentam exatos falaram isso. É regra. Eles falaram, inclusive, isso que o Everton está falando, que fora da área o goleiro é um jogador normal. Agora, eu estou vendo muitas mensagens ali sobre o Bruno Rodrigo, e é natural que assim seja. Só para não ficar solto, para parecer que a gente fala as coisas, vamos recapitular aqui. Eu não estou falando de falha em posicionamento, desorganização, coisa mais subjetiva. Eu estou falando de falha que concederam gols aos adversários. Bruno Rodrigo falhou sim contra o Figueirense, no empate no Mineirão. Santa Cruz. Contra o Santa Cruz, quando o Cruzeiro foi muito parecido. O Cruzeiro jogou bem no primeiro tempo, depois tomou uma goleada. Com ele, assim, entregando mesmo os gols. Contra Mas o Palmeiras... por que quando outros zagueiros falham, vocês não Mas nenhum outro zagueiro falhou uma vez sequer. Muito o tanto bem. de vezes que o Bruno Rodrigo falhou nesse nível. Olha esse Twitter aqui, olha aqui. Põe mais um Twitter aqui. Dalisson Araújo está dizendo, Paulo Bento agora é ainda ignorante. Falar que o Bruno Rodrigo é o único que vai ser titular contra o Fluminense. Mas ele ali já está garantindo. Mas ali foi um lado de dar apoio certo, Paulo e tal. Tá dando força pro cara. Pelo amor de Deus, gente. Aí, se ele tira o Bruno, acabou com o Bruno Rodrigo, o ano do Bruno Rodrigo. Você tem que trabalhar com a cabeça. Isso é liderança, o cara mexe com o grupo. Agora eu vou fazer uma pergunta. Agora eu vou fazer uma pergunta. E se o Bruno Rodrigo falha contra o Fluminense e o Cruzeiro falha individual e o Fluminense ganha o jogo? Mas o fato dele dizer... Talvez ele seja, sei lá, chega uma... Aí ele vai pro banco. Chega uma hora... Mas precisa mais? Precisa falhar mais? Eu não estou dizendo
que a culpa ontem, Talvez o Paulo que Bento... tem que ser toda a derrota debitada na conta do Mas você não acha que ele pode chegar e... Você viu bem o que ele falou? Ele falou assim, se não acontecer nada... Ele falou, se não acontecer nada demais, ele vai ser titular na próxima partida. Ele pode chegar e dizer assim, olha, gente, ele realmente não está bem. Ele teve uma dorzinha aqui na tornozela. Não precisa nem dar uma desculpa. Ele sentiu o dedão. Entendeu? E não levar. Mas aí... Eu não levaria. Mas aí, o que acontece? O Bruno Rodrigo entrega uma bola... Não, eu estou dizendo não jogar. Todo mundo execra... Veja bem, eu não estou defendendo o Bruno Rodrigo, não. Eu estou só exemplificando. Ele ontem entregou uma bola, ele errou em outros jogos, que o Cadu acabou, começou a pensar, eu até nem deixei, daqui a pouco você vai falar. Então ele errou ontem, ele errou em outros jogos e tal. Mas, pô, e os caras ali da frente, na cara do gol, perdendo 200 gols e tal? Também, não, mas não é do Alano. Claro. Pô, então, peraí, não é? É porque tudo história lá atrás. E outra coisa, você disse ontem aqui, inclusive, eu não acho o elenco do Cruzeiro ruim, como muita gente diz e tal. Eu acho que o reforço do Sobis ontem foi importante. É óbvio que as contusões, os jogadores que saíram estão fazendo falta, mas ainda assim, eu não consigo, mesmo com os desfalques, eu não consigo olhar para o Cruzeiro ontem. Pega a escalação do time que entrou em campo e fala, esse time vai tomar 3. Não. Esse time tomou 3 do Atlético Paranaense. Aí tomou 3, uma falha individual, sim, do Bruno Rodrigues. Mas uma falha desequilibrou completamente o time. Mas não pode. Não pode. Porque alguém falha. É normal que falha. Mas por isso que eu falei na abertura que os dois problemas foram, primeiro, a falha individual. E segundo, a completa desestabilização depois da falta individual. Não existe. As coisas se complementam para explicar um resultado tão grave. Sobre o elenco, ontem todo mundo concordou, todos os jornalistas, todos os torcedores, que com o que ele tinha disponível, ele entrou com a melhor escalação. Sim. Aí o banco estava fraco mesmo. Mas você imagina que ele entre com essa escalação e tivesse no banco Elber, Alisson, Romero e Ábila. Eles não estariam no banco. O Romero ia estar no lugar do Ariel Cabral. Sim. E o Ábila ia estar no lugar de alguém. Ou do Arrascaeta, ou do William. Mas aí o William e o Cabral estariam no banco, com mais o Alisson e o Elber. É um bom banco, Everton. É um bom banco. A gente fica querendo apontar o dedo com alguma coisa mais objetiva. O problema é isso. O Cruzeiro tomou 2-0 com a escalação que todo mundo queria. Tem um problema fácil de resolver, Cadu. Sabe? Tem um problema fácil de resolver. Agora só um detalhe. Não vamos esculhambar. Não é que está esculhambando o Paulo Bento, não. Mas eu queria perguntar o seguinte. As campanhas são muito parecidas de Atlético e Cruzeiro. Vivemos num estado onde o futebol é polarizado. Por que existe uma crítica pesada, ferrenha para cima do Marcelo e não tão grande para cima do Paulo Bento? Porque eu não acho isso, não. Eu acho que em outros lugares favorito ao título, em outros lugares as pessoas criticam bem do que criticam o Marcelo. O Paulo Bento veio numa outra situação. Por isso que a cobrança é maior. Não, mas não é só isso, não. Eu não vejo esse cenário. Eu acho que tem muita gente que... E você sabe disso que eu vou falar agora. Que a gente já conversou sobre esse assunto. Que ainda enxerga o Marcelo como inquestionável sempre por causa do bicampeonato do Cruzeiro. Ele aqui é muito mais bem recebido do que em São Paulo, por exemplo. E o Paulo Bento tem gente que desce a lenha mais tempo. Eu não vejo essa uniformidade, assim, de todo mundo fazendo uma crítica mais para um lado do que para o outro. Ô Everton, antes a culpa era do Gino, era do Alano, era da escalação, era isso e aquilo. Tem que aceitar o seguinte, ontem o Cruzeiro perdeu com nenhum desses caras tendo culpa, com a escalação que todo mundo queria, em casa e perdeu. Tá fácil de resolver. Sabe, futebol às vezes não é assim, a escolha e tal, tá com o time ali, Cadu, e acontece. Tá fácil de resolver, tá fácil resolver esse problema. A diretoria se eu sou diretor do Cruzeiro, eu pego Alano e Gino e tiro do elenco. Vai treinar a parte, eu vou emprestar esses dois. Acabou o problema. Acabou o problema do Paulo Bento. Eles não vão jogar mais. Cadu, o Alano não tem. Não estou dizendo, né, nem tecnicamente, não. O Alano, no próximo jogo do Cruzeiro no Mineirão, que eu não lembro quem é na tabela, mas é um jogo meio complicado, ele não tem condição de entrar em campo. Ele não tem condição, porque ele vai entrar em campo e ele vai ser vaiado. Ele não tem condição, ele vai tocar na bola. Mas você concorda que ele nem ele nem o Gino foram culpados ontem. Eles não são culpados. Então, aí, a partir de agora, eu vou começar a culpar a diretoria por causa dos dois. Cruzeiro pega o Fluminense fora, volta contra o Sport, na sequência pega o Santos na Vila. Claro que é complicado. Depois ele pega o Internacional. O Sport é complicado. Que não é, o Cruzeiro não venceu o América, não venceu o Atlético Paranaense, não venceu... Quem mais está lá embaixo? Mas aí é a unidade do Cruzeiro em casa. Não venceu
venceu. Então, gente, não venceu Vitória. Todos os times estão lá embaixo. O Cruzeiro não venceu. O Cruzeiro tem uma vitória. E contra o Palmeiras. A ironia do destino é justamente... Pior mandante. Tira Alano e Gino do elenco. O Sport era complicado ano passado, Eduardo. Esse ano não é não. Todos pro Cruzeiro que você pode me contrariar. Ele já perdeu para cada time que não tinha nenhum tipo de complicação. Todos os adversários pro Cruzeiro serão complicados, porque ele não ganha de ninguém em casa. Então, ele tem uma vitória. Então o problema não é tão fácil de resolver desse jeito agora, se o Cruzeiro encarar desse jeito, agora é o Sport, a gente ganha. Aí toma no lombo. Igual era o Vitória, que eu falei aqui. Se o Cruzeiro perder do Vitória, eu faço com esparadrapo. Mas quem achou que ia ser fácil não foi o Cruzeiro, não. Eu não vi o Paulo Bento dizendo que ia ser fácil. Eu não vi o jogador dizendo, nós é que falamos aqui. Mas eu estou dizendo que o Cruzeiro não pode encarar dessa forma. O Atlético Paranaense está até bem na tabela. Chegou no G4. Todo mundo apostava no Cruzeiro. Todo mundo, né? Isso aí. Perdeu, não acontece. Eu acho, talvez eu esteja demonstrando um lado extremamente radical. Eu não consigo enxergar o motivo que leva o Atlético Paranaense, com uma folha bem menor, com uma estrutura bem pior, fazer uma campanha muito melhor que a do Cruzeiro. Vocês vão me desculpar. Isso é bobagem. Eu também não enxergo. Mas é um contexto de Portugal, com um time pior que todo mundo, foi campeão da Euro. Legal. Então torcedor, para o Eduardo Panzi, absolutamente normal. Torcedor, Atlético, diferente todos os times que estão acima do Cruzeiro, normal. Ó, torcedor, vem aqui, vem no pai. Aqui, ó, presta atenção. O Eduardo acha que está normal a campanha do Cruzeiro. O Everton acha que está. Eduardo acha normal. Eu não acho. Não acho. Para mim é inaceitável o Cruzeiro, mesmo, porque, principalmente agora com os reforços. Aí já vão falar, não, mas o problema é que tem muitos jogadores no departamento médico. Ora, mas eles vão demorar que nós vamos parar muito. De desculpas, desde quando a gente está falando? Deixa eu dar um recado aí. Deixa eu dar um recado. Inaceitável. O Eduardo acha normal e não é. Não é normal. Você não pode aceitar não, cara. Você pega um time que foi bicampeão brasileiro, finalista de Copa do Brasil, desmanchou o time e tal, aí montou um time, reforçou e a campanha não pode ser pior que a do Atlético Paranaense. Claro não pode. Que não, mas deixa eu chamar o doutor Dilson Pocker. Vamos acalmar agora. Vamos acalmar. Todo mundo calmo. Grande Everton, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Dilson Pocker, o diretor do Centro de Implantodontia, e eu tenho um recado para você, telespectador, telespectadora, que está aí com a autoestima baixa, sofrendo aí com seus rotos, com suas dentaduras, com dificuldade de mastigar. Você foi a várias clínicas ou não se sentiu confortável em tratar com um profissional que lhe atendeu, ou mesmo não teve condições de lhe pagar aquilo que lhe pediram? Então a hora é agora. O Centro Avançado de Implantodontia é uma clínica moderna, temos atendimento em todas as áreas da odontologia. E para você que tem medo de dentista, nós temos um bloco cirúrgico que podemos fazer seu implante dormindo e sem dor. Olha que bacana essa novidade que eu tenho para você. Com a colocação de 5 implantes dentários, no nosso bloco cirúrgico, nós colocamos uma dentadura parafusada para você. Isso tudo pode ser feito em 2 semanas. Então não perca tempo, ligue agora mesmo, agende sua avaliação. Eu, o Dr. Dilson Pocker, vou ter o prazer de te receber e você vai descobrir porque nós somos os líderes mineiros em implantes dentários.